Salve rapaziada, beleza? Eu sou o Carlos e nesse vídeo vamos falar sobre Mojuro, ou Jujutsu Kaisen Módulo, a nova continuação da história de Jujutsu Kaisen, que conta com descendentes de personagens que já conhecemos, alguns temas sendo trabalhados que a obra anterior não explorou tanto, ou só foi deixado de lado porque o Gege já tava de saco cheio, e aliens. Pelo jeito alienígenas voltaram a ser tendência. Parece que toda continuação de mangá tem que ter alguma coisinha de alien. Até eu esqueço que Dragon Ball tem isso também. Mas enfim, para aqueles que não sabem, nos últimos tempos começou a ser lançado essa continuação, chamada de Jujutsu Kaisen Módulo, que eu vou chamar de Mojuro porque é o nome original e é mais curto. Mojuro pretende ser uma obra curta de poucos capítulos, que se passa no mesmo universo de Jujutsu Kaisen, décadas depois da derrota do maldito do Sukuna, que estará sendo lançada semanalmente na Jump. E podemos relaxar, porque ela está sendo escrita pelo nosso Gege Akutami. Então fiquem tranquilos no quesito coerência com a obra, porque se for pra estragar a obra original, que seja pelo menos pelas mãos do próprio autor, e não de outro. E outra boa notícia para alguns é que esse mangá não está sendo desenhado pelo Gege, mas sim pelo Yuji. Não esse Yuji. Yuji Iwasaki é o nome da lenda, que está ilustrando essa pedrada, que também é o ilustrador de Cyber Academy, que é um traço bem bonito, e só pelas ilustrações você vê que o cara desenha muito. E isso é bom porque a arte do Gege depois da luta do Gojo contra o Sukuna tava numa queda bem grande na qualidade. Ficava meio difícil de entender algumas coisas, e você sentia que o autor já tava bem desgastado. Então que bom que ele cedeu a parte de desenhar para poder se focar somente em como contar essa história. Quero ver como o Gege amadureceu a sua escrita, porque pelo que ele conseguiu desenvolver nesses poucos capítulos me impressionou, e me deixou muito otimista com essa continuação. Então, sem mais enrolação, vamos falar sobre Mojuro. Começamos o capítulo no ano de 2086, no espaço, vendo uma nave-mãe chamada Naunaxus transportando uma raça extraterrestre chamada Povo Shimuria, com aproximadamente 50 mil de seus semelhantes buscando refúgio na Terra. Então vemos alguns deles discutindo do porquê eles estavam indo para o Japão, já que a nação mais poderosa era a América. E isso é basicamente porque os direitos de diplomacia da América agora pertencem ao Japão. E um deles descobre que o povo do Japão possui habilidades semelhantes aos seus poderes, e eles são chamados de feiticeiros Jujutsu. Absolute cinema, meus amigos, essa introdução. Mas agora vamos ver um pouco dos nossos protagonistas. Conhecemos Yuka Okutsu, a neta do Yuta Okutsu, o atual líder do clã Gojo. Só que agora, depois de 60 anos, o cara tá velho e só curtindo a paz de brincar com a sua neta. E vemos que Yuka era muito apegado ao seu avô. Então, um certo dia ele dá o seu lendário anel da Rika Orimoto, que agora era um objeto amaldiçoado, mas também um amuleto de proteção, já que a Yuka era muito atentada e seu avô se preocupava muito com ela, e pede para ela ficar com isso até ela se tornar muito forte. Ela então aceita, mas quando ela completa seus 10 anos, vemos que o coitado do Yuta foi pro caixão. E nessa parte descobrimos que a Maki morreu antes dele, o que me surpreendeu um pouco, já que a Maki tinha todo aquele lance da restrição celestial, que deixava ela com um físico sobre-humano. Então eu imaginava que ela viveria mais, mas parece que não é bem assim. Enfim, a Yuka se despede do seu avô e promete se tornar mais forte. Mas como nada são flores em Jujutsu Kaisen, em seguida a mãe da Yuka, eu acho, confisca o anel, já que agora ele era catalogado como um objeto amaldiçoado no armazém do clã Gojo. E agora esse anel ficará para o seu irmão mais velho, Tsurugi. E como ela não é de ficar de braços cruzados, ela vai tirar satisfação com seu irmão. E vemos a cara do Tsurugi Okutsu, que é um ano mais velho que a Yuka. Ele fala que não foi decisão dele ficar com o anel, mas ela não quer nem saber e parte pra cima pra cair na porrada. Mas acaba tomando um monte de cascudo do seu irmão. Pelo visto, não sobra nada pra Beta, a não ser treinar pra se tornar mais forte e provar que é digna de possuir aquele anel. E daí uns bons 6 anos se passam, e vemos um cara e um garoto jogando um videogame, e conversando um pouco, com o cara percebendo que o garoto não é muito bom com esses jogos. E ele explica que os seus pais só deixam ele jogar 1 hora por dia, e assistir 30 minutos de vídeo. Bem, pelo menos dá pra jogar uma partidinha de LoL e assistir um episódio de Casa Automática tranquilo. O homem então se pergunta se o garoto devia estar jogando aquele jogo, já que ele tem morte, e isso é meio cruel. O garoto então responde que não tem problema, já que isso é natural. E sendo assim, o cara questiona se ele não teria problema se acabasse assim também.
E vamos para a cidade de Kyoto, e vemos nossos dois protagonistas 6 anos mais velhos, agora como feiticeiros Jujutsus, atrás de investigar um caso de sequestro de crianças capazes de utilizar energia amaldiçoada, sendo uma trama introduzida lá em Jujutsu Kaisen, mas não muito desenvolvida. Então, um ponto positivo para Mojuro por focar nisso, onde eles deveriam vasculhar a área em busca de informações e reportar eles aos seus superiores, e eles não estariam sozinhos, e somos apresentados a Maruru, Varuru, Vururu, Yeruruviru. Que droga de nome é esse, Gege? Pelo menos ele sintetizou apenas para Maru, que irá compor o trio de personagens. Ele ainda não se revela como um alien, já que isso no momento é uma informação sigilosa. Então ele se apresenta como um inspetor das nações signatárias, e que ele estava lá apenas para observar os trabalhos dos feiticeiros Jujutsus do Japão, mas também para observar se os humanos serão capazes de conviver com o povo shimuriano. Mas também ele serve de alívio cômico, panguando até para as coisas mais simples que qualquer feiticeiro saberia, como saber o que é um mestre de maldições. E ele também explica que recebeu ordem de não interferir na missão por nada, e isso já era o suficiente para deixar os dois de saco cheio dele e meterem o pé, deixando ele para trás e meio deprimido. Mas isso não dura muito, porque depois a Yuka volta para conversar com ele enquanto eles comiam alguma coisa, contando seu objetivo de recuperar o anel de seu avô, que estava com seu irmão, já que ele recebeu por decisão do clã de ficar com um feiticeiro habilidoso. O Maru então questiona se isso não era algo bom, seu irmão ser habilidoso, e ela diz que esse não era o problema, mesmo que já até mesmo o seu sensei, Uzami, disse que ambos tinham o mesmo nível de força. Mas o que revoltava ela era que ele queria sempre se mostrar ser forte para as pessoas, com isso dificultando para ela se destacar para cumprir o seu objetivo, mesmo ela se esforçando muito. Então, o Maru sugere eles resolverem esse caso por conta própria. Assim, já que ele é o inspetor, os créditos ficariam todos para ela. Mas infelizmente isso era contra as regras, mas ela não disse que não faria. Ambos então partem pela cidade em busca de algo suspeito, e a Yuka percebe algo. Então ela pede pro Maru escolher os caminhos que eles deveriam seguir. E depois de algumas escolhas, ela percebe que ele manteve um padrão nas suas escolhas. E isso se deve a um feitiço de indução, que levaria a pessoa sem muito rumo à barreira do inimigo, onde muito provavelmente a sua condição de ativação seria andar por um caminho pré-determinado. O Maru acha isso incrível, ela ter descoberto tudo isso, e ela se gaba um pouco. Mas logo em seguida chega o Tsurugi, que também havia percebido algo estranho, e manda eles esperarem ali, enquanto ele trazia as ferramentas para fechar o local. E depois dele sair, o Maru se desculpa com a Yuka, por não ter conseguido ajudar com o problema do anel, já que ele queria que eles se dessem bem, já que o Maru também tem problemas com seu irmão gêmeo. Mas ela fala que não liga pro irmão e só quer saber do anel. O Tsurugi então volta com uma fita para interditar o caminho, para a condição da barreira não ser atendida. Mas nessa hora passa um moleque debaixo das faixas e eles tentam impedir, mas já era tarde demais, porque aparece só umas mãozonas e levam o garoto embora. Então o Tsurugi fala que vai atrás do moleque e que os outros dois deveriam reportar isso para o Uzami. A Yuka questiona o porquê disso e ele fala que é porque ele quer se provar mais forte que ela, que no primeiro momento a gente não entende muito do porquê disso, mas logo a gente descobre. E vemos a mãozona de novo levando o Tsurugi, mas deixando a espada para trás. A Yuka acredita que isso se deve a alguma limitação da barreira para não teleportar coisas com um certo nível de energia amaldiçoada, assim não teleportando feiticeiros para dentro da barreira. Mas o Maru questiona isso, já que o Tsurugi é um feiticeiro, mas no caso dele a Yuka explica que ele possui a restrição celestial, o que dá um físico acima da média em troca de retirar sua energia amaldiçoada, e por conta disso ele usa ferramentas amaldiçoadas. Maru então pergunta como eles vão ajudar o Tsurugi, mas a Yuka tá com zero vontade de salvar ele, já que ele mesmo dispensou eles, mas ele não contava em perder a espada. Mas o Maru fica revoltado com esse descaso dela com a vida do seu irmão, e diz que se ele morrer assim, ela iria se arrepender pelo resto da sua vida, e já que ele mesmo não desistiu de algum dia se entender com seu irmão, ela não deveria desistir, com ela sendo convencida, querendo dar um bom soco na cara do seu irmão. E pro Maru isso já tava bom. E vamos para dentro da barreira. Dentro da barreira, vemos o Tsurugi conversando um pouco com o sequestrador, achando burrice ele criar uma barreira em Kyoto, onde é justamente o ponto principal dos feiticeiros Jujutsu, e também onde fica a escola Jujutsu. Mas ele fala que de qualquer jeito vai cair fora desse negócio de vender feiticeiros, já que os alienígenas estão chegando. Mas o Tsurugi não leva muito a sério isso não. Mas o cara continua explicando que esse acontecimento recebeu o mesmo nível de grau especial do Ryomen Sukuna. E já que toda a parte diplomática caiu sobre as mãos do Japão, ele diz que as eventuais diferenças culturais causarão uma guerra. E com isso irá mostrar pro mundo que o Japão não tem o mesmo poder de feiticeiros fortes que nem no passado. Citando até mesmo o nosso Satoru Gojo e o menino Itadori. E com isso os feiticeiros japoneses irão desvalorizar. E por conta disso ele pretende lucrar o mais rápido possível
possível com isso. O Tsurugi então pergunta se ele pretende vendê-lo junto com o garoto que tinha acabado de entrar na barreira. Ele revela que não, e temos essas páginas mostrando que todas as crianças já tinham sido embaladas para a viagem. E o Tsurugi é covardemente espancado, enquanto o sequestrador dizia que ninguém virá salvá-lo. Até que vemos a porta sendo jogada no criminoso, e Yuka e Maru chegam para salvar o Tsurugi. E vocês devem estar se perguntando como eles encontraram o Tsurugi. E basicamente vemos um pequeno flashback onde vemos o Maru explicando a sua técnica amaldiçoada, onde ele consegue sintonizar uma pessoa com o mundo e encontrar uma pessoa que esteja em sintonia ou parelha com ela, que nesse caso da Yuka é seu irmão. Tsurugi então é libertado e a Yuka decide cair na porrada contra ele, e daí é uma porradaria franca, mas no fim ela só toma um socão na cara e reconhece que o seu irmão era realmente forte. Então agora ela quer lutar contra o sequestrador e ativa sua técnica amaldiçoada Garras da Mandíbula Canina, que é uma habilidade até o momento simples, mas eficiente, que nem os punhos divergentes do Itadori, onde basicamente ela molda sua energia amaldiçoada em forma de garras e ataca o maluco que utiliza selos para se teleportar e tenta golpear a Yuka pelas costas. O Tsurugi então fica sem paciência e pega sua espada, a ferramenta amaldiçoada Honoyagi, que possui a habilidade de infundir na lâmina as faíscas criadas entre o atrito da bainha com a guarda, e junto com o novo estilo das sombras, ele lança um corte em chamas e acerta o inimigo, e logo em seguida a Yuka já tava na pose e lança uma Garras da Mandíbula Canina com a mordida torcida, e eles derrotam o inimigo, e o Maru quase perde o cabelo no fogo. Depois ele checa as crianças que estavam bem, mas agora só restava esperar um adulto chegar, e por um momento o Tsurugi reconhece que a Yuka ficou realmente forte, e revela que vai se esforçar para poder devolver logo o anel. E isso pode parecer um pouco estranho, já que ele aparentava não querer devolver o anel, apesar de que também ele não tenha pedido para ficar com ele. Mas como eu disse mais cedo, isso vai ser explicado agora no seu flashback. Então voltamos 10 anos atrás, onde vemos vários momentos do Tsurugi sendo muito apegado à sua avó Maki Zenin, com ela achando eles parecidos, porque além dos dois compartilharem da restrição celestial, ele também ficava mais forte com a perda, mas a Maki lembra que isso é uma lâmina de 2 gumes. Um pouco depois vemos aquele momento que o Yuta dá o seu anel para Yuka, da perspectiva do Tsurugi, com ele querendo um também, mas a sua avó Maki diz que ele não precisa disso, porque ele já era forte, o que deixa o neto todo bobão. Então alguns anos se passam, e logo depois do falecimento do Yuta, vemos sua família impondo a ele a posse do anel, e mesmo com ele se recusando, isso não importava, porque afinal a sua vontade não importava. Então vemos ele correndo, fugindo das amarras impostas pelo seu clã, enquanto chorava frustrado por não reconhecerem sua força. E decidido, ele garante que irá se tornar tão forte que fará todo o seu clã dizer que ele não precisa de amuleto algum, assim como a sua avó pensava. E internamente ele se desculpa com sua irmã, e pede mais um pouco de tempo para poder devolver o anel. Assim, fechando seu flashback. E voltamos para Yuka, não acreditando que o seu irmão admitiu que ela havia se tornado forte. Mas por estarem com a guarda baixa, o mestre de maldições ainda estava consciente, e tenta um último movimento, pretendendo usar o seu teleporte para fugir junto com as crianças. E mesmo ambos tendo percebido, seria tarde demais para conseguirem fazer alguma coisa. Até que o Maru abre o seu terceiro olho e lança um ataque que nocauteia o sequestrador. Mas isso acaba assustando os irmãos Okotsu, com o Tsurugi lembrando do que o criminoso havia falado sobre a chegada dos aliens, perguntando se seu Maru era um alien, finalizando com esse gancho o primeiro capítulo de Mojuro. Agora vamos para as considerações finais. Minhas considerações finais é que Mojuro tem muito potencial como uma sequência, diferente de outras continuações que existem simplesmente porque a marca tinha se tornado grande demais para acabar, como Boruto deve ser. Mojuro fez algo muito bom que foi dar tempo pro mundo de Jujutsu Kaisen envelhecer, após os eventos ocorridos com o nosso elenco anterior, onde agora acompanhamos seus descendentes que carregam um vínculo com esses personagens que já gostamos, além de explorar ideias que foram deixadas de lado, como a trama dos sequestradores de feiticeiros para usá-los como baterias humanas com a
energia amaldiçoada. E eu espero que isso continue, porque me parece uma trama bem legal de explorar. A respeito dos poderes eu também gostei, mas eles parecem ser mais simples. Eu não sei se isso vai se manter, mas eu achei legal. Ainda mais porque temos dois protagonistas, onde um possui a restrição celestial, e se o GG quiser, ele pode usar isso para explorar várias outras armas amaldiçoadas. E a respeito da arte, isso aqui tá lindo. O Yuji manda muito desenhando mangá, e isso vai ajudar muita gente a ter cenas de ação mais fluidas e fáceis de entender. Além de ainda não termos certeza se os aliens vão ser realmente os grandes vilões dessa história, ou outra coisa ainda pior. Mas eu tô muito interessado em saber quem são os novos figurões da escola Jujutsu, e ver alguns outros descendentes de outros personagens. Então espero ter uma palhinha sobre isso na história. Mas no fim, Jujutsu Kaisen Módulo, ou Mojuro, pra esse primeiro capítulo tem o meu 9 de 10, sendo um capítulo bem redondinho pra uma estreia. Eu só diria que a parte do Maru brigando com a Yuka pra salvar o irmão é um pouquinho forçada. Podia ter dado uma enxugadinha nessa parte. Mas enfim, esse foi o vídeo sobre Mojuro. Demorei um pouco mais, mas vou acompanhar esse mangá e qualquer coisa eu faço outro vídeo. Então, deixa o like se curtiram e não se esqueçam de se inscrever se ainda não forem inscritos e nos vemos num próximo vídeo. Eu sou o Carlos e falou!